Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Mais Brasil e num local super bacana. Isso mesmo, a gente está aqui no Museu das Minas e do Metal e esse lugar que mistura um pouco de conhecimento e interatividade. Vamos dar uma volta para a gente conhecer melhor? Comigo. Helena Mourão, a gente, ao entrar aqui nesse Museu de Minas e Metal, a gente já se encanta com tanta riqueza de detalhes. E o museu ele é muito grande, deu para perceber que ele tem vários níveis, tem ali para trás, e a pessoa quando vem aqui, ela não consegue, não dá para fazer uma visita rápida, precisa contemplar, mesmo porque tem muita coisa interativa. Eu estava analisando, e por que disso vocês quiseram colocar essa interação? O próprio visitante ele vai lá e muda uma tela para poder conhecer um pouquinho mais sobre aquele material, sobre aquele metal. Então, a história é, as pessoas podem visitar esse prédio para olhar, primeiro, da restauração, a própria arquitetura, né, que é responsável pela intervenção, para a adaptação da nova finalidade, é Paulo Mendes da Rocha, que tem um projeto maravilhoso e que é capaz de trazer uma harmonia, foi capaz de trazer uma harmonia muito grande, né, para essa adaptação, né, dos elementos ecléticos antigos para o elemento contemporâneo. Né? Então, assim, a gente percebe que os visitantes se sentem muito bem acolhidos, né, até com a arquitetura desse prédio. Então, isso é um aspecto importantíssimo, né, da existência desse museu. E o outro é que o Grupo EBX, ao entrar, né, para financiar essa implantação, nós recebemos a incumbência de ter um museu com uma linguagem que pudesse atrair o jovem. E Marcelo Dantas, que foi convidado, né, para fazer a museografia, entendeu bem o recado. Então, além da linguagem ser uma linguagem que conta a história de Minas Gerais, das principais minas de Minas Gerais, da relação do homem com o metal, o Marcelo conseguiu usar da tecnologia como essa possibilidade de atração desse público jovem. Então, são imagens fortes, são vídeos, né, sempre contados através de um personagem. São personagens que contam essa história da mineração, da metalurgia. Então, tudo foi pensado para que a gente aproximasse, né, o conteúdo do museu ao público, principalmente os jovens, né, e que, quem sabe, pudesse, inclusive, despertar vocações. Né, porque quanto mais você conhece da sua história, né, a riqueza do subsolo de Minas, a importância disso para a formação do Brasil como uma nação, a gente acha isso importante. E carregamos, então, um outro legado a partir desse princípio que foi dado pelo governo do Estado, que é o nosso programa educativo, que é o carro-chefe forte do museu, né? Agora você, como a diretora do museu, agora tira um pouco a diretora do museu, fica a Helena. Quem entra por aquela porta e entra no museu, por curiosidade, estava visitando a cidade, o que ele não pode deixar de ver no museu? Ele quer fazer, de repente, uma visita rápida, não dá para ver tudo. Onde ele não pode deixar de ir aqui dentro? Ele não pode deixar de ir à mina de Morro Velho, que é apresentada pelo nosso querido imperador Dom Pedro II, porque realmente é uma viagem, a pessoa é levada por um elevador à profundeza de uma mina, né? Tudo simulado, né? Mas a sensação é real. E o que a gente acha mais importante é esse encontro, né, do mineiro, do brasileiro, quem quer que seja, com o imperador Dom Pedro II. Porque ali a gente não só conhece melhor a mina de Morro Velho, a gente conhece mais sobre esse homem, sobre os valores, sobre os temas que regeram a vida dele. Então, essa é uma atração imperdível. A outra que eu acho também imperdível é o mapa das minas, que é um mapa totalmente interativo, em que o visitante pode ampliar a imagem, mexer, é um grande iPad, vamos dizer assim, e que localiza as principais minas de Minas Gerais, as que a gente tem mostrando no museu. Essa é uma atração que já está em inglês e português, então também acho que é imperdível. O inventário mineral, né, esse inventário, a maior parte dele vem do antigo Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães, então é o inventário, né, de Djalma Guimarães que está aqui, com uma forma também um pouco diferente de fazer uma exposição
dos objetos, né? Eles são classificados por categorias químicas, mas além disso o visitante pode abrir portas e ter informação e aplicabilidade daquele mineral que está exposto. Então, assim, é uma coisa que vai além de mera contemplação. Eu acho essa a grande vantagem do museu, porque as pessoas são convidadas a interagir, né, com o que o museu está apresentando. E a gente foge um pouco do modelo tradicional de museu, em que você teria posturas mais contemplativas. Aqui realmente é um convite para botar a mão, né, e entender melhor sobre o tema que o museu apresenta. E a gente agradece, a gente agora vai fazer a nossa visita, conhecer um pouco dessa interatividade. Já vi algumas coisas, me encantei, quero conhecer mais. Agradeço, então, nos receber e receber a Canção Nova aqui no museu. Obrigado. Gente, nós vamos conversar agora com Luísa Macedo, que é educadora aqui no Museu das Minas e do Metal. Luísa Macedo, a gente está aqui nessa sala que não tem nada. Aí a gente pensa assim, não, eles vão colocar alguma coisa aqui ainda, mas o que tem de especial nessa sala quando o visitante vem aqui? Essa sala, à medida que foi sendo restaurada, a gente foi descobrindo a beleza que tinha na sala. Então, inicialmente, a gente ia contar a história do prédio nessa sala, e a gente foi descobrindo, tirando carpete, tirando as camadas de tinta, e fomos descobrindo a beleza da sala. Então, é um lugar para contemplação, para o silêncio, para o visitante poder perceber qual que era a magnitude desse prédio, o que ele significava para a cidade, né? E o que ele significa para nós mineiros, qual que é a importância disso para a gente. É incrível, porque quando eu cheguei aqui eu já fiquei encantado com o piso, sim, também as paredes, o teto é maravilhoso, então foi tudo restaurado, né? Quando começou aqui a restauração, ou seja, tinha carpete aqui, não tinha nada disso, foi descobrindo à medida que a restauração foi acontecendo. Foi, a única coisa que tinha aqui é o lustre, e essa é a única sala que é 100% original do prédio, porque ela tem lustre ainda. As outras salas, infelizmente, a gente não conseguiu recuperar, né? E você falou do teto, é interessante, porque às vezes os visitantes chegam e a gente fala, deita no chão. Fala assim, nossa, mas eu estou num museu, eu vou deitar no chão. Qual que é o problema? É o melhor ângulo para se ver a beleza do teto, né? Então a gente deita no chão, a gente chega com a criança, aí você está passando, você é um visitante espontâneo, e aí tem uma roda de criança deitada no chão. Então eu acho que é muito gostosa essa sala, porque eu acho que ela faz com que o visitante se aproprie do espaço. Você poder deitar no chão de um museu não é uma coisa muito comum, né? Muito normal. Quando a gente fala de museu, a gente tem aquela imagem da gente colocar a mão para trás e ficar ali contemplando, observando. E nesse museu não tem muito isso. A gente coloca a mão, a gente tem a interação de algumas salas que a gente foi. Isso dá uma proximidade maior, principalmente com a juventude? Normalmente, quando as pessoas chegam aqui, a primeira coisa que a gente faz é perguntar o que é um museu para você? E normalmente a resposta que a gente tem é um museu de arte ou um museu histórico, que são justamente esses museus que a gente não pode tocar, né? Que a gente não interage tanto com o acervo. E aqui as pessoas se surpreendem no poder tocar, no poder se divertir. Elas percebem que elas estão aprendendo e ao mesmo tempo brincando. E a juventude, que eu acho que é o principal foco do museu, porque no Brasil a gente precisa criar uma cultura de museus que a gente ainda não tem, diferente da Europa, por exemplo, que as pessoas já vão ao museu. Então, a interatividade, a tecnologia, para as crianças e os jovens, ela é um atrativo. Ela faz com que as pessoas queiram vir ao museu, visitar o museu, e faz com que o conteúdo da geociência seja um pouco mais fácil, mais acessível, né? E você é a pessoa que é responsável pela educação, recebe a meninada, recebe a galera. E essas pessoas que vêm, vocês têm uma explicação anterior, conversa com as crianças antes, depois vão em cada sala. E o que de mais importante você quer que fique no coração, fique na cabeça dessa molecada toda que vem para cá, para o museu? Quando eles vão embora, eu quero que esses meninos saiam daqui com isso aqui. Bom, o educativo aqui no museu, ele é o coração, né? A gente faz desde as visitas agendadas, que são escolares ou não escolares, até as visitas espontâneas. Então, tem os monitores, que eles são do educativo também, que atendem nas atrações. E eu acho que esse processo
de visita ao museu ele é longo. A gente tem uma formação para o professor, a gente trabalha em conjunto com o professor até os alunos chegarem aqui, para a gente saber justamente qual que é o objetivo. Professor, por que você está trazendo os seus alunos aqui? O que você quer com isso? Né? E normalmente o que eles querem é desenvolver essa questão da ciência e da noção do patrimônio. O que é o patrimônio? Então, eu acho que o que a gente quer com qualquer tipo de visitante, seja espontâneo ou não, é que ele se aproprie desse espaço, né? Perceba que esse museu é dele, que o que é ser mineiro em relação à mineração, porque mineiro é uma atividade, né? É a profissão de quem trabalha nessa área e normalmente a gente não para refletir sobre isso, e que os desdobramentos têm isso na nossa vida. Então eu acho que esse é o principal ponto, o patrimônio e a questão das geociências. E falando de Minas Gerais, o mineiro, né? Você acabou de citar aí que essa profissão, Minas Gerais que traz as minas, minério, extração do metal, e tudo isso gera a degradação também do meio ambiente normal. E a gente tem uma sala aqui que fala exatamente do meio ambiente. Fala um pouquinho dessa sala, porque eu achei interessante, você coloca lá assim, bom, eu vou, se for consumir, se você, vamos dizer, a indústria fabricado 7 milhões de veículos, 15 milhões de veículos, vai gastar quanto de material, vai gastar quanto de água, vai gastar... Achei isso muito interessante e cria também, nessa parte de educação, uma consciência de querer preservar ou então de fazer um consumo mais consciente, não é isso? Eu acho que o papel do museu é dar informação, é informar. E essa sala do meio ambiente, ela é importantíssima nisso, por quê? Porque a gente insere o homem nesse processo, nessa cadeia produtiva. Então a gente vai fazer relação entre o impacto ambiental, a exploração e o consumo. Então, não só a mineração, mas, por exemplo, a extração de água mineral, ela tem um impacto ambiental X, mas qual é a minha parcela nesse impacto ambiental? Né? Então, tem uma atração em específico que chama Abaco dentro dessa sala do meio ambiente, que aí você pode selecionar qual mineral que você quer trabalhar, e ele vai te falar com tantas toneladas de minério bruto, você vai produzir tantos carros, vai gerar tanto de impostos, de lucro, de renda para a população, de trabalho, e aí também vai gerar, emitir CO2, os rejeitos, né, que é um dos problemas, e aí por aí vai. Então, a gente fazer essa relação eu acho que é fundamental. Bom demais, a gente quer agradecer você que cuida da molecada toda que vem aqui, está cuidando um pouco da gente da TV Canção Nova e cuidando do povo que está aqui em casa te assistindo no Brasil inteiro, mostrando um pouco do museu. Obrigado, e a gente continua nosso passeio aqui pelo museu. Gente, nós vamos conhecer agora um mineral, mas quem vai explicar para vocês é um locutor que está aqui dentro. Vou colocar o microfone para vocês irem ouvindo. E é muito interessante, para mim foi novidade. Espero que para muita gente também seja aí uma novidade. Vamos lá. Você sabia que ingere o mineral halita todos os dias? No almoço, no jantar ou até quando come pipoca? É que a halita é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Na natureza, a halita ocorre em camadas e massas irregulares extensas, precipitadas das águas dos oceanos e intercaladas com rochas sedimentares. A halita é uma importante fonte de sódio e cloro também para a indústria química. Essa é a halita, tá vendo? Gente, eu tô aprendendo aqui que tem staurolita, que é essa pedra que tá ali, que ela tem um formato de cruz. Falei que eu já gostei da pedra, tem que ver quando é que a gente acha, né, desse jeito assim. Muito lindo, e o formato dela interessante, viu, gente? Tem que vir conhecer aqui. Aqui a gente tem essas lunetas e aqui do lado tem o nome da pedra. Aqui no caso é, por exemplo, prata nativa. Aí eu olho aqui e a gente vê ela pertinho. Que bacana, gente. Aqui, olha. Diopsídio. Muito legal. E o chão também é muito louco, né? Olha que massa isso aqui.
Rogério Mundo, meu amigo, eu estou aqui neste casarão que tem 115 anos de idade, onde funciona o Museu das Minas e do Metal. E você, onde você está, Rogério?